Sala de visita. José Antônio Corrêa Lages é conhecido pelo seu trabalho e a sua atuação como professor da Rede Municipal de Ensino. Nos últimos anos, no entanto, tem desbravado o campo das ciências das religiões. E é sobre este assunto que eu converso agora com o meu convidado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sala de Visita. Uma alegria te receber. Eu que agradeço. Primeiro eu quero saber como é que foi essa história de ganhar uma bolsa sanduíche, pós-doutorado na França. Como foi viver toda essa sua experiência lá? Ô Dulce, o meu doutorado, né, na Universidade Metodista de São Paulo me levou a pesquisar a respeito de uma questão prevista na nossa Constituição, prevista na LDB, que é o ensino religioso na escola pública, né? E aqui em São Paulo não se dá muita importância para isso, praticamente você não tem esse componente curricular, essa disciplina sendo ministrada para os alunos. Mas em outros estados, principalmente do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, você tem uma preocupação muito grande, um envolvimento maior dos sistemas de ensino, da própria escola, professores, com essa questão, né? Não é uma questão fácil, é uma questão polêmica, né? Sim. Até porque na própria legislação, na própria Constituição, você tem algumas incoerências, quer dizer, é matrícula facultativa, a escola é obrigada a oferecer, mas é matrícula facultativa para o aluno. Então tem um tratamento muito diferente das outras áreas de ensino, diferente da história. Né? Então, veja, mas o Estado é laico, então a laicidade é uma característica importante aí do Estado brasileiro, e resolvi pesquisar a respeito disso, né? Explique pra gente o que é a ciência da religião. A ciência da religião, o curso de doutorado que eu faço é na área de ciência da religião. É diferente da teologia, é bom fazer essa diferença, né? Porque a teologia é o estudo do conhecimento religioso, mas já definido pelas diversas confissões e doutrinas, né? Você vai estudar o divino, o transcendente, o sobrenatural, mas já numa perspectiva de confessionalidade. Então é a teologia. As ciências da religião não. A ciência da religião é, de fato, um estudo científico da religião com os aportes que vêm da sociologia, da história, da antropologia, da própria psicologia, assim vai, né? Bom, eu consegui uma bolsa sanduíche, como você falou, da CAPES, né? E passei de janeiro a junho desse ano fazendo um estágio no grupo de pesquisa Sociedades, Religiões e Laicidade, que é um grupo ligado à Escola Prática de Altos Estudos da Sorbonne. O Brasil tem curso de doutorado, pós-doutorado na ciência da religião? Tem. Tradicionalmente, essa área de conhecimento era oferecida nos programas de pós-graduação, né? Então você já tem aí algumas universidades até públicas, mas principalmente universidades particulares ligadas, por exemplo, à Igreja Católica, as PUCs, as Pontifícias Universidades Católicas, já oferecem em nível de graduação, em nível de pós-graduação. Mais recentemente, o que você tem observado no Brasil? É a abertura também da graduação, né? A mais recente foi a Universidade Federal de Juiz de Fora, já preocupados com essa questão do ensino religioso, porque a tese que nós defendemos, inclusive parte da minha pesquisa, é de que o professor que vai estudar, que vai ensinar o religioso, o fenômeno religioso, na escola, ele tem que ser formado e tem que ter uma formação, a legislação tem que exigir uma formação acadêmica para ele, e essa formação tem que ser na área de ciência da religião. Daí porque você tem agora também, onde você já tem os programas de pós, você tem também a introdução agora mais recente das graduações em ciências da religião. Lages, o fato desse curso estar relacionado a uma instituição perde um pouco da sua autonomia? Isso é sempre polêmico, né? Por exemplo, há quem... É uma discussão aí, não é? Grupos mais laicistas, né? Que ainda tem uma visão assim, já ultrapassada da laicidade, né? O Debré que contribuiu muito com essa discussão. Uma visão mais antiga diz que a gente tem que desconhecer a religião não faz parte da ciência, então se desconhece, é como se não existisse. Hoje não, você tem uma noção mais atualizada, mais revigorada da laicidade, dizendo que a ciência tem que se interessar por essa religiosidade que é natural do ser humano. Sim. Não tem como negar isso. E muito diversificado. Sim, né? Você pode inclusive abrir mão disso, não desenvolvê-la, né? As próprias universidades católicas, né? E aí vai muito da parte da direção, da reitoria,
você tem professores até ateus dando aula nas universidades católicas, né? Então, por aí você percebe que essa autonomia, né, ela existe sim no tratamento do estudo do religioso, até mesmo nas universidades confessionais. Qual o campo de trabalho do profissional para essa área? Olha, é alguma coisa muito recente. Das universidades, né? Da academia, né? Da academia. Mas veja, você tem alguma coisa muito recente, isso começa muito incipientemente na década de 70. Eu tive inclusive a felicidade de, junto com o meu curso de filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, na década de 70, fazer disciplinas optativas num departamento de ciências da religião que já funcionava lá. Não era nem o curso, era apenas um departamento que oferecia disciplinas para outros cursos, cursos de letras, cursos da área de humanas, da área de exatas, biomédicas, tinha muito médico fazendo disciplinas desse departamento, né? E vamos dizer assim, é só de 10 ou 15 anos, né, últimos aí, é que você tem uma expansão maior desse profissional. Então, veja, eu acredito que nas transformações pelas quais nós estamos passando, né, essa questão da globalização, essa questão... intolerância religiosa. Exatamente. E o religioso muito presente no espaço público. Não dá para considerar, naquela visão antiga de laicidade, dizer que a religião é alguma coisa da esfera privada. Não. Você não pode confundir a esfera estatal com a esfera pública. São coisas diferentes. O Estado, sim, é neutro, não tem que patrocinar, nem desenvolver, nenhum opinar. Mas o espaço público, a escola é um espaço público, os meios de comunicação são espaço público, a praça é um espaço, enfim, né? Então você tem a presença muito grande do religioso, né, na vida humana, na vida do ser humano e na sociedade como um todo. É claro que esse conhecimento está sendo cada vez mais exigido até para superar problemas políticos complicados. Eu ia te perguntar isso agora. Se a gente investir mais na formação desse profissional, a gente pode amenizar ainda tanto preconceito e tanta intolerância que a gente percebe e que está muito presente ainda em algumas pessoas? A gente está passando, né, Dulce, por um momento no Brasil, né, de muita intolerância, de muito fanatismo. No Brasil e no mundo, né? No mundo, mas aqui, eu não sei, né? Aqui tem algumas características muito específicas entre nós aqui, né? Então você tem essa questão religiosa como pano de fundo, né? Não dá para separar cultura e religião. São coisas que estão intimamente interligadas, né? O substrato de qualquer cultura é o religioso. Isso vale para o mundo inteiro, não é só para nós aqui no Brasil, né? Então, em função disso, eu acho que quanto mais se conhecer a própria religião e a religião do outro, e isso o conhecimento é o caminho para se chegar ao respeito. E não é só tolerância. Muitas pessoas falam, é preciso ter tolerância. Olha, eu acho que é pouco ainda, porque na verdade a tolerância, você pode ser tolerante desconhecendo o outro. Sim. É só não reagir, só não fazer. Não, tem que ser um passo a mais. Eu acho que tem que ser aceitação, aceitar o diferente e ver a sua humanidade exatamente na humanidade do outro. Agora, Lages, a gente percebe que ainda é muito difícil ensinar a religião dentro das escolas. Por que isso acontece? Observe que apesar da previsibilidade, aliás, da previsão do ensino religioso na Constituição, né, como matéria de oferta obrigatória pela escola e facultativa para a matrícula, né, dos alunos, é como se não tivesse pegado, uma lei que não pegou, né? Mas nos estados do Sul, onde você tem ali até uma presença também da migração europeia maior, você tem uma certa tradição, um lastro maior com essa questão cultural, a maior parte das escolas, de certa forma, encaminharam a aplicação daquilo que a lei prevê, né? Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, os governos que nós tivemos aí nunca deram muita bola para isso. Ignoram, né? E se mantém muito, prevalece muito aquela visão que o Debré chama de laicidade de incompetência. Ou seja, isso não nos interessa, isso não tem nada a ver conosco. Então deixa pra lá. Não se fala de religião na escola, mas sempre se fala, né? Através, né? como nas entrelinhas você tem, né, a escola que tem um crucifixo na parede, você tem a escola que faz um presépio, uma árvore de Natal no final do ano,
você tem nas próprias aulas, as diversas disciplinas, alguma coisa do religioso, do próprio professor que acaba passando, claro. É impossível você querer evitar. Agora, seria muito mais tranquilo se você encarasse essa realidade. Ô, gente, vamos, né? Como se diz isso aí? Vamos abrir o bico, né? Abrir o bico e vamos falar, vamos abrir o jogo, um programa, e já que a lei prevê, por que não adotar, por que não discutir? Lages, a gente sempre escuta falar de que a ciência e a religião não se conversam, elas brigam entre si, mas a gente percebe que cada dia mais existe sim essa junção, essa conversa, e que eles estão caminhando realmente para um posicionamento mais consensual. Você acredita nisso? Você enxerga isso? Se tanto a ciência como a religião colocar como seu objeto fundamental o homem, o ser humano, é claro que vão caminhar juntos e vão ser convergentes, né? Então esse é o desafio. É o desafio. É só você colocar o homem, como se o homem estivesse dando os braços, né, da ciência de um lado e a religião de outro, né? Porque a religião é alguma coisa do ser humano, né? E se a ciência está comprometida também com o desenvolvimento da humanidade, com uma abertura maior do horizonte de humanismo e tudo mais, olha, eu acho que um ponto de convergência vai ser mais do que esperado nessa caminhada. Obrigada, Lages, pela sua presença aqui no Sala de Visita. Acabei de conversar com o professor José Antônio Correia Lages, e continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre mais informação para você. Até já.